Tudo, professor. E o senhor, como está? Tudo bom, tranquilo. Deixa eu colocar aqui a minha listinha de chamadas para vocês acompanharem comigo. Quem que está entrando aqui? Só um instante. Deixa eu abri-la aqui. Cada um vai enxergar aí, turma? Sim. Sim, galera, não vai chegar, professor. Então vamos lá para a chamadinha. Atenção aí para o chamado. Aline, Presente. Amanda, Ana Luísa, Presente, professor. Bárbara, Beatriz, Presente. Camila, Presente. Andara, Professor, Bruna tá presente. Davi, Emily, Presente. Gabriel Martins, Gabriel Victor, Presente. Gabriel Alves, Presente. Júlia Versace, Júlia Bonilho, Guilherme Lopes, José Carlos, Presente. Júlia Caroline, Presente. Juliana, Cauã dos Santos, Cauê Galdino, Levi, Luana, Scaler, Presente. Ortega, Vinícius, Matheus Almir, Murilo Aguiar, Presente. Murilo Cavalcante, Luiz Tati, presente. Pedro Soares, Rafael, Sara, Sofia, Stephanie, Thomas, Presente, professor. Neymar, Augusto, alguém aí perdeu a chamada? Professor, o Weimar e o Levi escreveram no chat presente. Só um instante. Deixa eu salvar aqui. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui no chat para ver como é que está o negócio. Espera lá. Cauê. Deixa eu ver. Só um minutinho aqui, pessoal. Pedro Soares. Deixa eu marcar aqui. Ok. Guilherme Lopes. Vamos ter amiguinhos entrando até as 8h30. Deixa eu ver se não faltou ninguém. Era só um instantinho. Weimar, Levi. Ok. Pronto.
Pessoal, eu vou compartilhar aqui a telinha da... Nós estávamos no Enem de 2017, não é isso? Sim. Estão lembrados aí? Sim. Aham. Então, pera lá, que eu vou colocar aqui. Dá para ver aí, ó, provinha do Enem 2017? Tá na lista de chamada, professor. Chama. Na lista ainda? Deixa eu arrumar aqui. Aí. Pronto, apareceu aí? Sim. Apareceu. Apareceu. Então tá. Aqui a questão 125 nós já fizemos, né? As bases nitrogenadas aqui, estão lembrados? Não. 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 Deixa eu voltar um pouquinho aqui para ver uma coisa. 24. Tá, aqui, deixa eu ver. Passamos por isso aqui? Passamos. Aqui tem uma questão de eletroquímica, aqui eu tenho uma questão de cálculo estequiométrico, que nós começamos na próxima segunda-feira. Aqui a questão 123, temos aqui, deixa eu ver, biologia, 124 de termoquímica. Questão 125, é a do DNA. E aí, pessoal, 3 minutos. Pega para fazer agora, deixa para depois, como é que vamos fazer com ela? Vou reduzir um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. Todas as alternativas, até aí. Dá uma olhadinha nela. Questão 125 parece na biologia, né? Parece o quê? A questão 125 parece de biologia. Parece, né? Dá pra fazer. Só o enunciado dela. Dá uma olhada no enunciado dela e vê se é puramente biologia que está relacionada aí. E aí, dá para encarar, pessoal? Dá pra encarar. Temos uma alternativa aí? Só um momento. Professor, tem como mostrar só as duas alternativas embaixo, por favor? Só as alternativas? Não está É que aparecendo só aí? tá dando pra ver até C. Isso, agora foi. E aí, turma, temos uma resposta? Não, professor. Então Eu vejamos chuto na aqui, E, né? não tenho certeza. Na E? Não tenho Vamos ver certeza. aqui. Eu chuto na E. Vamos ver o enunciado aqui. Ele fala que é o seguinte: a reação em cadeia
da reação em cadeia da polimerase, PCR, na sigla em inglês, é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, duas entre as bases adenina e timina, e 3 entre as bases guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada, pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Essa reação de PCR, né, de cadeia da polimerase, ela é utilizada aí para o teste que é padrão ouro na detecção do COVID-19. É exatamente isso que é feito, né? Você faz, então, a detecção e replica, né, o material genético lá do seu vírus, né, para você poder identificar a presença, né, da contaminação na pessoa. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer com que a cadeia de DNA ela se desnature com aumento de temperatura. Isso acontece porque as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas vão ser desfeitas. Então, eu vou estar atuando com aumento de temperatura para romper as forças de atração entre as bases nitrogenadas através das ligações de hidrogênio. Bom, se eu examinar as bases nitrogenadas nos segmentos do DNA, quando eu tenho a ligação de hidrogênio entre adenina e timina, acontecem, na verdade, duas ligações de hidrogênio. E quando eu tenho guanina com citosina, eu tenho 3. Então, a ligação entre guanina e citosina, com 3 ligações de hidrogênio, é muito mais forte, muito mais difícil de romper do que a ligação entre adenina e timina, que são só 2 ligações de hidrogênio. Então, dentro dos 5 segmentos de DNA, aquele que tiver forças de atração entre as bases nitrogenadas mais fracas, a quantidade de ligações de hidrogênio, será aquela que vai desnaturar primeiro, quando você aumentar a temperatura. Porque as bases nitrogenadas vão estar fracamente ligadas entre si. Então, eu vou procurar o segmento de DNA que tenha maior quantidade de ligações entre as bases e timina. Essa vai desnaturar primeiro. Então, o que eu faço? Vou lá nos meus segmentos de DNA e vou procurar qual delas tem uma maior quantidade de ligações, né, em 2 ligações apenas, que vão acontecer entre adenina e timina. Então, vamos procurar em todos aqui, adenina e timina, quantidades. Aqui no item A, eu tenho adenina e timina aqui, adenina e timina aqui, e só. No item B, eu tenho adenina e timina aqui, adenina e timina aqui, adenina e timina aqui. Professor, tá aparecendo seu rosto, não a tela do computador. Tá aparecendo o quê? Tá aparecendo Entendi. seu rosto, o senhor não está compartilhando a tela. Pra mim tá normal. Então deve estar com Ah, problema tá, aí agora no... deu normal certo. também. Agradeço. É que eu cliquei no botão aqui. Aí no item C eu tenho adenina e timina aqui, adenina e timina aqui, adenina e timina aqui, aqui, aqui e aqui. No segmento D, adenina e timina, adenina e timina, adenina e timina e só. No item eu tenho adenina e timina, adenina e timina, adenina e timina, adenina e timina. Então, pessoal,
Dos 5 segmentos, qual é aquele que possui maior quantidade de ligações adenina e timina, que são só 2 ligações de hidrogênio, que fica mais fraca a interação entre elas? Na C. Portanto, ela vai desnaturar primeiro. Ela está mais fracamente ligada. Nas bases nitrogenadas tem forças de atração por ligação de hidrogênio mais fracas, porque a quantidade de ligações de hidrogênio nela é menor. Tranquilo? Tranquilo. Tudo bem aqui, pessoal? Questão fácil, difícil ou média? Com o senhor explicando fácil. Então. Questão de biologia ou questão de química? Você vê que ela é interdisciplinar, né? Você tem as 2 disciplinas ali, e nas 2 disciplinas você tem essa questão, né, que é interdisciplinar. Você precisa, então, ter um conhecimento dos conteúdos para você poder estar associando, né? Deixa eu só colocar esses caras aqui. Espera um pouquinho só. Oh, meu Deus. Espera lá. Ok. Voltando. Vamos aqui para a questão 126. Dá uma lida. Pega, passa. O que faz com ela? Dá para ver aí a questão 126? Já. 3 minutinhos, né? Mas se você já viu que é uma questão fácil, você vai gastar menos tempo do que isso, lógico, né? Qual seria a alternativa aí? Conteúdo de primeiro ano, propriedades periódicas, raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade. Temos uma alternativa, turma? Eu acho que é a letra C. Certo. Mais alguém? Letra C. C. Vamos ver aqui, então, a letra C. Por que seria essa C, né? Vamos ver aqui o enunciado. No ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto ou inativo. Então, esses gases aí são representados lá pelos gases nobres, né? Nós temos aí neônio, né, de novo, criptônio de oculto, e por aí vai. De fato, são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, que é o xenônio, daí que vem o nome de xenofobia, né? A aversão ao estrangeiro, a aversão ao estranho, né? A combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Então, nós sabemos que os gases nobres são estáveis, né? Estáveis porque eles têm a sua camada de valência com o octeto completo, com a camada completa em elétrons, né? Tem 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção. Então, eles têm estabilidade e não vão se combinar em ligações químicas com outro elemento porque não precisam, já estão estáveis. Em condições extremas, o flúor consegue fazer ligações lá com o xenônio, por exemplo, forma lá uma molécula, ela é instável, mas consegue-se essa façanha, vamos dizer assim, né?
Essa propriedade do flúor, que é um halogênio, está no grupo 17, 7A da tabela periódica. Ele tem 7 elétrons de valência, ele precisa de mais um elétron para completar o octeto. Então, ele, nessa necessidade de um elétron, ele vai ter a propriedade, né, que vai caracterizar essa afinidade eletrônica. Então, dentro de propriedades periódicas do flúor, que é um halogênio, está lá no grupo 17, ele tem raio atômico pequeno, o núcleo dele é pequeno, então atrai muitos elétrons para perto dele. Ele tem uma afinidade eletrônica alta, ou seja, quando ele ganha elétrons, ele libera muita energia. Ele tem um raio atômico pequeno, uma afinidade eletrônica alta, uma eletronegatividade elevada, ou seja, atrai os elétrons com muita força mais para perto dele. E dentre as alternativas que ele apresenta aqui, você já vê alguns absurdos que você elimina, né? Temperatura de ebulição, tem alguma coisa a ver isso com a questão lá da ligação do flúor com o xenônio? Isso é propriedade macroscópica, propriedade física, né? Não está associado lá aos elétrons, às ligações, à eletrosfera, que é microscópico. Estabilidade nuclear, aí você vai falar, pô, ele está falando de uma propriedade do flúor. O flúor não tem estabilidade nuclear. Pelo contrário, ele está instável. Ele quer, de qualquer maneira, completar o octeto. Aí você pega aqui condutância. O que tem a ver a condutância? Condutância do quê? De calor, de eletricidade? O que ele conduz? Não tem nada a ver com essa propriedade, né? A densidade também não está relacionada à ligação que o flúor faz na marra com o xenônio. O que tem ligação é a eletronegatividade. Ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, ele é o elemento que mais é ávido por elétrons. Ele tem uma eletronegatividade, uma afinidade eletrônica tão elevada que ele consegue ainda se combinar com o xenônio, que é um cara que é inerte, né? Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo, professor. Questão fácil, você não perderia muito tempo, né? Questão fácil que você, 10 segundos, responde, né, rapidinho, e economiza tempo para as próximas. Aqui eu tenho uma questão de física, a questão 128 é uma questão de biologia, e aí começa aqui a 129, que é uma questão também de física, eletricidade, conteúdo de terceiro ano. Questão 120, pega, passa, o que faz com ela? Eu passo. Já fiquei assustada com a Assustou? imagem. Assustei. Assustou? Sim. E, na verdade, eu tem que ver as perguntas, né? Que muitas vezes a imagem é uma coisa, a questão é muito grande, e a pergunta é básica. Né? Exato. Essa questão, ela tem um conteúdo aí de terceiro ano que é de química orgânica. Mostra moléculas orgânicas, né, as fórmulas estruturais das moléculas orgânicas. O que vocês veem como essas linhas, né, que estão aparecendo aí são ligações entre carbono com carbono. Então, toda molécula orgânica é composta por cadeias carbônicas, né? Nós simplificamos a fórmula estrutural dessas moléculas desenhando apenas as ligações que são feitas entre carbono com carbono. Mas o princípio que está por detrás dessa questão, de novo, é o princípio das forças intermoleculares. É o princípio lá do semelhante dissolve semelhante, polar com polar, apolar com apolar. E aí, pessoal? Outro princípio que está associado, moléculas, né, que são apolares. Características dessas moléculas apolares. Quais as substâncias que são características aí? Nós temos derivados do petróleo, gorduras, óleos, não é isso? Lipídios. Substâncias que são apolares e que se combinam com substâncias apolares, como solventes. As substâncias polares, quem que eram mesmo? A água é polar, etanol, álcool, né, é polar, acetona, polar, consigo dissolver acetona na água, misturar os dois consigo, então a molécula de acetona é polar. Ah, mas se eu pingar uma gota de uma folha de papel,
o papel absorve essa folha, essa água? Absorve. Opa, então o papel, ele tem na sua estrutura componentes que são polares. Por isso que ele consegue absorver rapidamente a água. Existe uma interação, uma afinidade entre eles. Temos aí uma alternativa? Porque aí aparece a alternativa, deixa eu só mostrar aqui, né? Alternativa A, licopeno, B, alfa-caroteno, C, gama-caroteno, D, capsorubina e E, alfa-criptoxantina. Então é uma delas, né? Não tem muita enrolação aqui não. É uma questão de nível médio. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui para ver. Temos aí uma alternativa? Não. Então vejamos o enunciado, né? A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária, a fase que fica parada, e a fase móvel, em movimento, no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida. Oi? A dona falou que a internet dela caiu, ela tá no lobby. Desculpa por ter interrompido. Tá. Voltando aqui. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida, partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Uma mistura de hexano com 5% em volume de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal, obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Então, ele colocou aqui 5 fórmulas estruturais de substâncias que estão presentes lá no pimentão. E fez uma cromatografia. O que acontece na cromatografia? Você coloca lá um solvente. Nesse solvente, ele colocou uma mistura de água e hexano. Com uma mistura de hexano com acetona. Então, essa mistura de hexano com acetona, ele coloca ela num becker, depois ele mergulha a folha de papel com uma amostra de uma dessas substâncias. A acetona é um solvente polar, tem afinidade com a água. E o hexano, ele é um solvente apolar. Aqui é que pegaria, para quem não viu a parte de química orgânica ainda, porque a molécula do hexano é uma molécula simétrica, é uma molécula com 6 carbonos, ela não tem nenhuma extremidade polar, então o hexano é um solvente apolar, é um solvente que substâncias apolares vão se misturar com ele preferencialmente, enquanto que a acetona é uma substância polar, é uma substância que tem, né, grupos de oxigênio na sua estrutura, e na fórmula, né, estrutural dela, nós temos pontos ali que são polares. Então, a acetona tem afinidade com substâncias polares. O que acontece com a celulose? A celulose, ele falou aqui, ó, se mistura, né? 22% de água ela consegue absorver. Então, ele está dizendo para nós que a celulose tem uma estrutura que é polar. É uma estrutura que vai segurar, reter substâncias polares. Se eu peguei acetona e hexano como fase móvel, e aí o que acontece? A acetona e o hexano começam a passar pelo papel, a acetona vai ficar retida no papel,
porque ela tem afinidade com a celulose, e o hexano não. O hexano vai subindo, né? Ele vai ser a fase móvel e ele vai passando pelo papel até subir no topo, né, da tira de papel que você mergulhou ali. E o hexano, conforme ele vai subindo, ele vai carregando com ele as substâncias aqui presentes que têm caráter apolar. E a acetona, que é polar, vai ficar mais presa no papel e vai reter com ela as substâncias que têm maior caráter polar. Então, quando ele pergunta, né, qual substância presente na mistura migra mais lentamente, a que vai migrar mais lentamente é aquela que vai ficar mais presa na fase onde tem substâncias polares. Porque a acetona, que é polar, vai ficar mais presa no papel, que também é polar, e essa substância vai ficar mais presa na acetona. Qual das 5 tem maior caráter polar? Aquela que tiver maior quantidade de grupos polares. Eu vejo o licopeno, ele só tem aqui cadeias carbônicas. Não tem oxigênio, não tem nitrogênio, não tem nenhum grupo polar. Alfa-caroteno, mesma coisa, só cadeias carbônicas, só um monte de carbono na estrutura. Gama-caroteno, um monte de carbono na estrutura. Tudo apolar, esses 3. Agora eu vejo a capsorubina e a alfa-criptoxantina. A capsorubina tem um grupo OH, que faz ligação de hidrogênio, flúor, oxigênio ou hidrogênio ligados diretamente ao hidrogênio, vai fazer ligação de hidrogênio com a água e com a acetona. Eu tenho outro grupo OH, que também é passível de fazer ligação de hidrogênio, grupo polar. Eu tenho aqui um oxigênio, grupo polar, e aqui outro oxigênio, grupo polar. Esta molécula tem polaridade. A alfa-criptoxantina também tem uma certa polaridade, mas é só um grupo OH. A polaridade dela é mais fraca, é menor do que a capsorubina. Como a molécula de capsorubina tem maior quantidade de grupos polares, a afinidade dela com solventes polares é maior. Ela vai ficar mais presa lá no solvente que é polar, ou seja, na acetona e no papel. E vai migrar mais lentamente no processo. Portanto, nossa alternativa qual que é aqui, pessoal? Capsorubina. Tudo bem? Tudo. Tudo por cima tá tudo bem. Tudo. Muito bem. Vamos aqui adiante. A questão 134 não daria para vocês pegarem agora, porque é uma questão de reações orgânicas, tá? Parte de química orgânica, lá no 3º ano, só vão aprender a respeito disso. Questão 132, dá uma olhada aí. Pega, passa, o que que faz? Pega. Muito bem. Qual seria a nossa alternativa? Calma, deixa eu primeiro agora. Ilha de bateria ajuda pra ver se dá pra fazer. Eu tô na dúvida entre a e a E. Não sei se estão certos, mas eu acho que é a E. Letra E, Fala, professor. Muito bem, e aí, pessoal? Outra questão interdisciplinar, que envolve aí a parte de química e biologia. Estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, a adição de cloreto de sódio, NaCl, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe.
É a famosa carne seca, não é? Essa carne seca, o próprio nome já diz que a carne secou. Se ela secou, teve saída de água das estruturas dela, é ou não é? O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Bom, aí nós temos que entender um pouquinho lá dos processos de osmose, que vocês também já viram. A osmose é um processo espontâneo, onde eu tenho um fluxo de solvente, no caso a água, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. É o que nós chamamos de transporte passivo. Então, se eu tenho um meio separado por uma membrana, e esse meio tem uma concentração de sais que é menor do que o meio externo, onde está o solvente puro, eu vou ter, então, um processo, né, que vai acontecer de saída ou entrada do solvente de acordo com a diferença de concentração entre o meio e a solução que você tem, que está dentro de uma membrana. Quando você coloca o sal na carne, as células que compõem a carne têm a sua membrana plasmática. E esse sal, que está na parte de fora da célula, acaba produzindo um meio mais concentrado do que o interior da célula, onde você tem lá o citosol, né, no citoplasma, e naquele citosol, naquele citoplasma, você tem uma certa concentração de solutos, né, de substâncias que estão dissolvidas dentro dessa célula. E se o meio externo está com uma concentração de sais maior do que dentro da célula, então a água vai migrar de dentro da célula para fora, atravessando a membrana plasmática, fazendo com que a célula, então, mude. Claro que você não vai destruir a membrana celular, você vai ter uma passagem, uma saída de água de dentro da célula. Então, na alternativa A, ele fala, o sal adicionado diminui a concentração de soluto em seu interior? Não. A concentração do soluto no interior, na verdade, conforme a água vai saindo de dentro da célula, vai aumentando. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas? Não, não chega a destruir as plasmáticas. Se destruísse, a carne se desfazeria. E carne seca não sai se desfazendo por aí, sai. C. A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas? Não, as propriedades das membranas plasmáticas permanecem as mesmas. Ela continua com uma certa permeabilidade, ela continua com as suas estruturas de fosfolipídios, não foi alterada as propriedades, aconteceu a saída de água de dentro da célula, a saída de solvente. Os íons sódio e cloreto provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas? Não é isso que acontece. As membranas plasmáticas, na verdade, regulam as entradas e saídas dos íons. E se elas não são destruídas ou descaracterizadas, não é isso que vai acontecer. Então, a alternativa é a grande quantidade, a grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. É, então, o processo de osmose. Correto, então, alternativa E. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Muito bem. Indo aqui adiante, deixa eu ver, tem questão de física, tem questão de biologia. E depois entra aqui em matemática. Olha que beleza. A 136 já dá para ficar feliz, não dá? Olha aqui. Com certeza. Ó, questão Nossa, 137. Olha que felicidade. É só você aplicar o logaritmo de um lado e do outro, na 137. Log na base 10. Resolveu. Aqui uma questão de matemática também, envolvendo aí funções. E por aí vai. Galerinha, deu para ter uma ideia, então, aí dessa prova do Enem de 2017? Como é que são as questões? Vocês viram, então, que sempre aparecem essas questões que estão relacionadas aí
as forças intermoleculares, né? As questões que estão relacionadas aí à afinidade entre solventes, né? Ou seja, semelhante dissolver semelhante. Sempre aparecem questões que envolvem lá a parte de propriedades físicas das substâncias, estão associadas a esses conteúdos. Então, é muita coisa que está baseada aí no que vocês aprendem no primeiro ano. Tudo que vocês estão aprendendo agora nesse primeiro ano, que é a parte de química geral, volta lá no segundo ano e volta lá no terceiro ano. Então, a linguagem vai ser sempre... Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tá, professor, mas dá pra tentar fazer, pelo menos. Galera, vou dar um tempinho para vocês tomarem uma aguinha para a próxima aula. E na semana que vem, a gente já vai uma apostila nova. Então, vamos buscar a apostila lá na escola, que segunda-feira já é conteúdo novo. Eu não vou pra escola, não, você é louco. Faz um drive-thru lá. Pego 2 ônibus lotados, professor, ou não. Tenta fazer um drive-thru. Vou ver se eu consigo um carro aqui com o vizinho. Me dirigindo pra escola. Para lá na porta lá e fala para pegar lá para você que os caras entregam. Vamos lá sem máscara. E... Galera, um abração para vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Até o próximo episódio, professor. Professor. Senhor também, professor, até. Até mais, um abração. Tchau, um abraço. Professor. Falou, galera, abração.